Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Lucas capítulo 14, versículos do 25 ao 35, para que você possa acompanhar aí na sua Bíblia conosco, ou se não, pelo menos tomar nota para que depois você possa rezar com esta palavra. É muito importante a gente rezar com a palavra de Deus, porque escutando-a, nós aprendemos o que fazer, mas orando com ela, nós recebemos a graça para fazer o que ela orienta. Entendeu a diferença? Então, quando eu ouço a palavra de Deus, meu coração compreende o que Deus quer de mim e se predispõe para obedecer ou não, não é? Quando a gente ouve de boa fé, o coração se abre para obedecer. Mas cumprir a palavra de Deus é dom do próprio Senhor e requer uma graça. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê a graça, a força, a sabedoria para viver aquela palavra. E é quando nós rezamos com ela que o Espírito Santo impetra a graça em nós através da oração. Então, anote, Lucas capítulo 14, versículos do 25 ao 35, diz assim a palavra de Deus. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não me prefere ao seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai pôr o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a zombar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, um rei que sai à guerra contra um outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, envia uma delegação enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se o sal perder o sabor, com que há de salgar? Não serve nem para a terra, nem para o esterco, mas só para ser jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Essa pregação Jesus fez para uma grande multidão. Então quer dizer que não é para um grupinho de pessoas. Porque a gente pode entender que Jesus falou para os discípulos, como se os discípulos fossem os apóstolos, aqueles 12, aquele grupo menor que Jesus ensinava. Não, essa pregação foi feita para grandes multidões. Escute, olha, grandes multidões acompanhavam Jesus. Como nesse momento, uma grande multidão, milhões de pessoas estão acompanhando, sorrindo para a vida e ouvindo esta palavra. E Jesus de novo, porque aqui, nesse momento de oração e de graça, Deus nos fala. Jesus de novo, voltando-se para as multidões, o Senhor diz: se alguém vem a mim,
mas não me prefere a seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que isso quer dizer? Tem até algumas traduções que dizem assim: quem não odeia seu pai e sua mãe, quem não despreza seu pai e sua mãe. Aqui esse odiar e esse desprezar é nesse sentido que está escrito, muito bem escrito, na tradução da CNBB. Não é? Que sentido? De preferir a Deus. Todo o mais vem depois. Não é? Então, quando você dá preferência para um, às vezes o outro se sente desprezado. Então, para escolher algo que é valioso, se você só pode escolher uma coisa, você vai ter que desprezar as outras opções. Não é que elas não tenham o seu valor, mas comparada com a que você escolheu, não é? Ao escolher uma, você desprezou a outra. Ao escolher uma, você renunciou à outra. Inclusive, essa palavra, em algumas traduções, usam essa expressão, renunciar. E não é renunciar ao pai como pai e à mãe como mãe, mas renunciar a tudo aquilo que o outro nos propõe, que vai contra o que Deus nos determina. Nós já ouvimos aqui no Sorrindo para a Vida testemunhos de pessoas que foram libertadas do domínio de uma mãe opressora, de um pai abusivo. Eu me lembro muito bem de um testemunho que chegou aqui de uma mãe que amaldiçoava a filha, com toda espécie de maldição, e procurava de todo jeito arrastá-la para o mau caminho. Valdênia deve lembrar, leu para nós um testemunho de uma filha que se destruiu pelo caminho da promiscuidade, porque a mãe a incentivava, inclusive, não era? Você se lembra? Inclusive a se envolver com homens casados. Ela foi levar para a mãe, indignada que um homem casado queria se envolver com ela, e a mãe tinha nas mãos a possibilidade de dizer para aquela filha: você está certa, não se envolva com este homem, porque a menina já estava determinada a não se envolver com aquele homem casado. Sabe o que a mãe disse? Imagina, vai para cima, ele continue com a mulher dele, mas você aproveite, curta a sua vida. E ali foi o começo de uma vida de perdição para ela. Sabe o que essa filha deveria ter feito nessa hora, mas não teve forças de fazer? Desprezado aquilo que a mãe estava dizendo para ela. Sabe, quem contraria a Deus para agradar os homens, caminha a passos largos para a sua destruição e para a sua perdição. Inclusive, quando perseguidos, Pedro e os apóstolos viram para os fariseus, para os saduceus, para aqueles que queriam destruí-los e disseram, né? A quem nós devemos agradar? A Deus ou aos homens? A quem você quer agradar? A Deus ou a homens? Porque quando a gente faz essa escolha é natural, meus queridos, que alguns fiquem conosco e outros nos abandonem. Eu perdi vários relacionamentos no decorrer da minha vida por eu ser uma pessoa que escolheu a Deus. A gente vai caminhando num bom convívio agradável com a pessoa, mas chega uma hora que é determinante. Você tem que se posicionar. Se você vai fazer o que é certo ou se você vai fazer o errado. E por vezes, quando você escolhe por Deus fazer o certo, aquele que parecia até um bom companheiro, um bom amigo, naquela hora ele te deixa. Porque os caminhos se separam. E você pode sempre escolher desprezar a Deus para agradar pai, para agradar mãe, para agradar esposo, esposa, filhos. Ou você pode escolher desagradar essas pessoas para agradar a Deus. Até a resposta que a gente dá ao Senhor da nossa vocação muitas vezes desagrada os nossos familiares.
quando eu decidi entrar para a Canção Nova, foi um desagrado geral, porque muitos da minha família se alegravam com a minha escolha pelas Forças Armadas, o caminho bonito, lindo caminho que eu estava fazendo para um oficial da aeronáutica. Que profissão maravilhosa, que profissão louvável, sabe? Os valores que são cultivados, os princípios, as tradições. Olha, recomendo a todos os que se sentem chamados a esta vocação. E eu fiz esse caminho e a muitos encantou, mas do mesmo jeito que encantou quando eu estava lá trilhando o meu caminho para ser um oficial aviador, foi um desencanto, foi uma decepção. Quando eu comecei a contar que eu estava me desligando, porque eu entraria numa comunidade que ninguém conhecia, chamada Canção Nova, que nós estamos falando de 30 anos atrás. Há pessoas que já conheciam bem a Canção Nova nessa época, mas grande parte do nosso país não. E mesmo nos lugares onde a Canção Nova era conhecida, era pouco conhecida. Então eu estava deixando algo que era promissor para poder entrar numa comunidade que ninguém conhecia. Sabe o que as pessoas diziam? Perdeu o juízo. O pai deveria colocar esse menino no lugar dele. Eu lembro que até um parente meu chegou para mim e disse com todas as letras: se eu fosse seu pai, eu processava esse Padre Jonas. Não é? Processava esse homem, fez lavagem cerebral em você. Não é? Seu pai também não gostou, né, Paula? E eu escutei esse desaforo, eu lembro que eu escutei esse desaforo madrugada adentro. Aí chegou uma hora que eu me cansei e virei para aquele parente e disse para ele assim: o que é mais importante na sua vida? Ele não conseguia me responder, porque o que era importante para ele, naquela hora, não convinha que ele me dissesse. Falei para ele: olha, você vive para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, você sacrifica a sua família, a sua esposa, o convívio com as suas filhas. Você se dedica ao que você acredita. E o que você põe como primordial na sua vida, na minha vida não é. Tudo isso aí que para você é importante, para mim vem depois. Primeiro na minha vida é Deus. E quando a pessoa não espera ouvir uma coisa dessa. E quando escuta, olha, fica com um bico desse tamanho, vira a cara para você e te despreza. Porque na sua escolha você desprezou aquilo que para ela era valioso. Jesus está nos falando nesta palavra que a primeira coisa na nossa vida, nem coisa é uma pessoa, é Deus. E quem não despreza todo o resto, com as mentalidades que se contrapõem ao caminho de vida que Deus nos propõe, não pode ser discípulo do Senhor. Não é que Jesus não queira, é que quando você escolhe o outro caminho, você deixou de ser discípulo, deixou de seguir. Deus tem para nós um caminho de vida. E infelizmente, gente, tem muito pai e muita mãe arrastando seus filhos que amam no caminho da morte, porque se perdeu de Deus. Tem muito pai e muita mãe que se perderam de Deus, que estão perdidos no meio da falta de valores que a gente percebe. Nossa sociedade anda muito confusa, Quando a gente fala de sociedade, nós estamos falando dos nossos irmãos, da nossa família, das pessoas que nós amamos. Há muitas pessoas boas de verdade, mas que estão perdidas, e estando perdidas não sabem para onde levar os seus filhos, e fazem igual essa mãe do testemunho, que incentivou a sua filha a se envolver com o homem da outra, o marido da outra, arrastando para um caminho de morte uma pessoa que ela amava. Você percebe? Então Jesus diz para nós, nessa matéria não tem negociação.
Se você quer a vida, escolha a vida, caminhe com Deus e permita que o Senhor guie você. E aí Jesus vai falando aqui para nós: quem não carrega a sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. É tudo ou nada. Ou como diz o Padre Jonas, ou santo ou santo. Não tem outra opção. Caminhar com Deus é caminhar para a santidade. Caminhar para uma vida boa e feliz é caminhar para a santidade, porque a santidade é tudo o que há de melhor. É de verdade realização e felicidade já nesta vida, não sem dificuldades, não sem perseguições, não sem lutas, mas não tem vida melhor do que a vida de uma pessoa santa, não existe. Não existe vida mais realizadora, não existe maior alegria, não existe maior amor. Sabe, se você vai olhar a vida dos santos, eles não eram pessoas isoladas, solitárias, entristecidas. Não, todo santo era uma pessoa querida, amada e cercada de boas pessoas. Porque ser santo é ser feliz. Porque ter Deus na sua vida é a verdadeira felicidade. Nós não buscamos a Deus por causa da nossa felicidade. Nós buscamos a Deus porque Ele é o nosso Deus, é o nosso Criador, é o nosso Salvador. A nossa vida nós devemos a Ele. Mas ao buscar a Deus, a felicidade é o nosso bônus. Sabe aquela gorjetinha, aqueles trocados que o pai coloca no bolso do filho, sem que o filho perceba, aquele presentinho? É a felicidade nesta vida que nós recebemos de Deus, quando nós o buscamos com sinceridade de coração. E o Senhor fala para a gente fazer as nossas contas. E Ele diz: olha, de fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Do contrário, ele vai colocar o alicerce e não será capaz de acabar. Vai perder o seu dinheiro. A construção vai ficar comprometida e daqui a pouco vai ter que ser posta abaixo. Então começou e não chegou em lugar nenhum. E todos os que virem isso começarão a zombar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, um rei que sai à guerra contra um outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? E se vê que não pode, envia uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz? Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo? Não dá para ser de Deus mais ou menos. Porque ser de Deus mais ou menos é começar e não terminar. É pôr a perder o investimento que nós estamos fazendo. Ser de Deus é investir a vida. E olha, muito do que nós estamos vivendo nos tempos de hoje é porque gente boa e até de fé, gente de fé, se perdeu pelo caminho quando começou a considerar que podia ser mais ou menos de Deus. Não, gente, nós caminhamos para o Senhor é a nossa vida. E com isso, não é que a gente não valorize as coisas deste mundo e desta vida. Quem mais valoriza as coisas deste mundo e desta vida são os cristãos, são aqueles que são de Deus. Porque entendem que esse mundo é um dom de Deus. E que por isso é preciso cuidar do que nos foi dado. Receber com gratidão essa natureza e cuidar dela. Porque não é recurso, é patrimônio. Porque recurso a gente gasta, patrimônio a gente zela. E precisa ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Quem é de Deus não despreza a ponto de destruir, não. Sabe, quem é de Deus tem gratidão pelo ar que respira, pelo sol que brilha sobre si, pelas pessoas que Deus coloca ao seu lado, valoriza a família, valoriza a sua esposa, valoriza o seu marido,
Valoriza a graça de ter um filho. Quantos gostariam de ter e não têm? E você recebeu de Deus a graça de gerar, de ter um filho. Então, não é desprezar nesse sentido de que você não dá valor, de que é lixo, de que é refogo. Não. Nós só colocamos nos seus devidos lugares. Primeiro, Deus. E quando você faz isso, a vida passa a ter sabor. Quando Deus é o primeiro na vida da gente, as coisas começam a ter gosto para nós. Porque quando Deus não é primeiro, alguma coisa se torna o primeiro. Ou a sua mulher passa a ser o Deus da sua vida, ou o seu marido passa a ser o seu ídolo. Tem muita mãe que coloca o filho no lugar de Deus. E qual é o fim disso tudo? A decepção. Porque não tem filho neste mundo que vai ser o suficiente para preencher o vazio do seu coração, minha querida. Não tem dinheiro, amigo, que você possa conquistar. Você pode conquistar todo o recurso deste mundo, todo o recurso financeiro, todo o dinheiro deste mundo. Isso não vai preencher o seu coração. Tanto que tem gente acumulando aos trilhões de dólares, não é nem de reais. E isso não preenche o vazio dentro de si. Tanto que a pessoa continua buscando mais. Nada basta para quem não encontrou o infinito. Nada basta. Agora, como é diferente quando a gente deixou que Deus preenchesse o nosso coração. As mínimas coisas nos satisfazem e as grandes coisas nos satisfazem. A gente fica satisfeito com aquilo que nos chega nas nossas mãos, porque a gente sabe que a nossa vida é guiada de duas maneiras: pelas nossas escolhas, mas pela divina providência. Nós sabemos que Deus caminha conosco na direção da nossa vida todos os dias, nas pequenas e nas grandes coisas. E olha, nós vamos sendo gratos por aquilo que o Senhor nos dá. E a gratidão traz sabor para a vida da gente. Como não tem vida mais amarga do que a vida de uma pessoa mal agradecida. A ingratidão tira o sabor da vida, sabia? A eternidade traz sabor para a vida da gente. Inclusive, eu gostaria de dizer para você, não é, que em algum momento cometeu esse erro, porque a gente é humano, a gente falha, né? E a gente fica procurando ali a quem seguir, uma referência, um modelo, e o risco da gente cair numa idolatria não é distante, não. É uma realidade muito próxima da gente, porque um pode idolatrar o sexo. Quando a pessoa vive para o prazer sexual, ela vive para o prazer sexual. É o ídolo dela. Você tira isso da pessoa, ela não tem mais por que viver. A pessoa vive para comer. A gula é o ídolo dela. E tem gente que diz assim. Até às vezes você tropeça em algum meme aí na internet em que a pessoa diz: se for para viver desse jeito, se não puder comer, é melhor morrer. Eu vi um garoto falando isso. Se eu não posso comer isso, se eu não posso comer aquilo, é melhor morrer desse jeito. Porque a vida da pessoa é comer. É o ídolo dela. E para uns o ídolo é o dinheiro, e tem outros que colocam ídolos muito bons, mas todo ídolo vai exigir sacrifício humano. Todo ídolo mata, não dá vida. Mesmo quando você diz, mas é uma boa referência, se é ídolo, amigo, vai custar a sua felicidade, a sua vida, a sua santidade, e corre o risco de custar até a sua vida eterna. Quando a gente pega um ser humano e coloca no lugar de Deus. Se o primeiro na sua vida, se você disser assim: não, primeiro a família, depois Deus, desculpa, até a família que você tem você vai perder por causa disso, porque é Deus quem nos assegura a nossa família. Se você tira Deus da sua família se dissolve. Será que não é por isso que você está vendo sua família se dissolver?
o filho se perdendo, a filha se rebelando, o marido com uma vida paralela, você já não sabe mais o que quer, a sua esposa vivendo para si mesma. Será que o problema não foi quando a gente colocou Deus como um adereço na vida da gente? Quando a gente quis reduzir Jesus a um crucifixo na parede, a um quadro que a gente herdou da nossa bisavó, da nossa avó, da nossa mãe, e aí a gente diz que a gente tem a nossa fé, a nossa religião, mas Deus de verdade não comanda a vida da gente. Eu sou um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele é o Senhor da minha vida, quando aquilo que Ele me diz tem peso mais do que ouro, e que eu prefiro morrer a trair Jesus. Por isso que Jesus diz aqui, quando a pessoa despreza até a sua vida por causa de mim. Como assim desprezar a vida? Eu prefiro morrer do que perder a Deus. Não é que você tem que andar mulambento, com a sua autoestima lá embaixo, se considerando o capacho do mundo, para poder responder esta palavra. Não é isso que esta palavra está dizendo. O que essa palavra está dizendo? Antes morrer do que trair a Deus. Antes morrer do que abandonar a Deus. Porque abandonar a Deus não é só a morte do meu corpo, é a morte da minha alma. Agora, se você quiser se decepcionar, tem uma receita infalível. Anota aí a receita da decepção. Coloque coisas e pessoas no lugar de Deus na sua vida. Põe a sua família antes de Deus. Põe o seu marido antes de Deus. É a receita segura para você ficar sem Ele, ou para você se tornar uma escrava nas mãos dele. Porque todo escravo é um dependente. O que é um dependente químico? Um escravo da droga. O que é uma pessoa dependente da outra, escrava daquela pessoa? Se o seu marido ocupar o lugar de Deus na sua vida, você nunca vai conseguir ser feliz ao lado dele e nunca vai conseguir amar de verdade, porque o medo de perder vai imperar sobre você, e o medo lança fora o amor, como o amor lança fora o medo. Quem ama perde o medo de perder. Olha que incrível, né? É o amor verdadeiro que tira de nós o medo de perder. E o medo de perder sufoca outra pessoa, ao ponto de que a pessoa não consegue mais viver ao nosso lado. Aí ela vai embora. O medo de perder nos faz perder as pessoas que nós temos medo de perder. Então, qual é a receita da decepção? Coloque coisas no lugar de Deus. Coloque sua família primeiro do que Deus. Coloque o seu filho primeiro do que Deus. Mas isso é muito difícil de fazer, Márcio. Só é difícil até você experimentar, porque depois que você experimenta dar a Deus o primeiro lugar na sua vida, você não quer outra coisa, porque as coisas se curam, o amor aumenta, a união é reconstruída, o perdão fecha as feridas. Então, o maior remédio contra a decepção é por Deus em primeiro lugar. O maior remédio contra a decepção se chama a eternidade. Por isso que Jesus nos pergunta aqui nesta palavra: você já fez as suas contas? Aonde você quer chegar? O que você quer conquistar? Você quer conquistar uma vida apenas para este mundo, passageiro, ilusório? Ou você quer investir tudo para ter tudo? Eu decidi investir tudo para ter tudo. Nada guardei para mim. Tudo eu entreguei para Deus. Ao entrar para a Canção Nova, a minha entrega de vida foi total. Até no começo, antes de eu fazer o meu compromisso para sempre, eu ficava irritado quando as pessoas perguntavam se eu ia mesmo continuar na Canção Nova, e eu dizia: o meu compromisso é para sempre. E elas disseram: não, mas você ainda não fez o seu para sempre. Gente, quando a gente entra num relacionamento duvidando se ele é para sempre, ele tem dias contados. O que me fez permanecer na Canção Nova? Eu nunca entrei para ver qual era.
Eu entrei para dar a minha vida aqui e morrer aqui. Se me faltar a graça de Deus, eu traio, eu abandono a Canção Nova, eu vou embora, sabe? Vou cuidar da minha vida, vou viver para mim mesmo. Mas se o meu Senhor me amparar, se Deus não me deixar entregue aos meus próprios caprichos, eu quero morrer aqui dentro, não guardando nada para mim, eu quero dar o meu tudo. A Canção Nova não é o meu sustento. Eu não estou na Canção Nova para ter um meio de vida. Não, eu vim dar a minha vida neste meio. Porque eu sei que na Canção Nova está a vontade de Deus para a minha vida. E olha, a minha vida e uma vida que não passa, a vida eterna. Eu vim para viver essa vida nova que o Espírito Santo nos dá. Quando a gente fala de vida eterna, nós estamos falando de vida nova. E olha, a vida nova é o sabor da vida que nós vivemos neste mundo. Sabe, porque eu tive a oportunidade de viver fora desta vida nova que o Espírito Santo nos dá. Ou vida miserável, ou vida triste, ou vida lamentável, ou vida capenga, ou vidinha mutilada, da qual eu não tenho a menor saudade. Uma vida pautada em egoísmos, em ambições, em medos, em tristezas, em ressentimentos, em mágoas. Era assim a vida que eu tinha. Não sou perfeito, tenho muitas feridas a curar, mas que Deus virou a chave da minha vida, virou. E o que aconteceu, Márcio? Encontrei o gosto de viver, o verdadeiro sabor da vida. Por isso que a palavra de Deus nos diz aqui: o sal é bom, mas se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído esse sabor? Eu e você que cremos em Deus, que cremos na ressurreição, que cremos na vida eterna, se nós que cremos, se nós perdemos o sentido da eternidade, o que vai devolver o sabor? Porque a nossa fé, gente, não é fé neste ou naquele ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só fé num homem bom que viveu a sua vida corretamente e foi crucificado. Não, a nossa fé não é essa. A nossa fé é fé no ressuscitado. É fé na ressurreição dos mortos. É fé no Filho de Deus que enfrentou a morte, passou pela morte, venceu a morte, ressuscitou dos mortos, nos deu a sua vida e disse para nós que tem um lugar preparado para nós, que a morte não é o fim. Quando você não acredita nisso, a vida não tem sabor, porque você vive para morrer. E quando você acredita, Márcio, aí você morre para viver. Enquanto você não crê na vida eterna, você vive todos os dias para morrer. A contagem é regressiva. Hoje eu tenho um dia menos de vida, a morte está chegando, a minha idade está passando. Mas quando você crê na vida eterna, a gente se renova de dia para dia. A gente morre para o que não presta, porque nós sabemos que uma vida nova espera por nós. Nós gastamos tudo no nosso investimento para construir a nossa torre, para combater o bom combate, porque a gente sabe que o que nos espera é o céu. Isso dá sabor para a vida da gente, mas sem a eternidade, meu amigo, tudo perde sabor. Do que me adianta viver com prazeres, viver com luxo, estalar os dedos e ter as coisas fáceis, prontas, se não me é dado viver para sempre? Aliás, eu tenho muita pena de quem se acostumou com todo tipo de mordomia, quem se acostumou a ter tudo fácil, porque quanto mais chega perto a morte dessa pessoa, mais ela sofre, porque ela mais ela pensa no que ela vai perder, no que ela vai deixar, no que os outros vão herdar para desfrutar do que ela conquistou na própria vida. De que adianta você ter esse mundo aos seus pés, se com a sua morte vai acabar tudo isso? De que adianta ganhar o mundo inteiro, diz Jesus, se para ganhar o mundo inteiro você vier a perder a sua alma, você vier a perder a sua vida, você vier a perder aquilo que de verdade é importante e o mais, perder a sua salvação? Quando se perde
a medida, tudo se torna penoso para nós. Quando perder a medida é você não saber para que você faz as coisas. Quando você perde a medida do seu casamento. Como assim, Márcio? Quando você não sabe para que você casou. Tudo custa, tudo é pesado. Aguentar o outro é terrível. O outro se torna o nosso inferno. E tem gente que diz isso. Essa mulher é um inferno, esse homem é um inferno. Por quê? Porque a pessoa perdeu a medida do casamento. Esqueceu-se do porquê casou. Quando você perde a medida da vida, tudo se torna penoso, tudo leva a gente para baixo, tudo deprime a gente, tudo é custoso demais, até a gente fechar os olhos para desligar um televisor, para não emporcalhar o coração, para não comprometer a vida eterna. Aí a gente fica lá assistindo, porque tá aí mesmo, todo mundo assiste. E o lixo vai entrando dentro da alma da gente, sabe? Quando nós esquecemos que a vida eterna espera por nós, tudo parece excessivo para a gente. Ter que se levantar um pouco mais cedo, ou andar um pouco para ir à missa, fazer um sacrifício pelo próximo, perdoar uma ofensa. Perdoa, porque essa vida passa, meu amigo. Abre mão disso, deixa para lá. Coisas maiores te esperam, e é verdade, não é consolo barato. Quando a gente perde a medida dessa vida, e qual é a medida verdadeira dessa vida? A vida eterna. Quando a gente esquece que nós estamos aqui de passagem, e que uma vida que não passa espera por nós, é pesado demais a gente resistir a uma tentação. Você conta para uma mulher, não é, sobre uma gravidez não desejada. Ela vai lá, conta para o marido dela, a situação parece impossível de ser aceita, e eis que os dois acabam escolhendo o caminho mais fácil, mas que leva à morte eterna, se não houver arrependimento sério. Qual o caminho? O caminho mais fácil, mas que leva à morte eterna, se não houver arrependimento sincero. O caminho do aborto. Porque, segundo a mentalidade dos nossos tempos, é o mais fácil, é o descarte da vida. Se falta o peso da eternidade, todo desgosto, ainda que leve, se torna insuportável. Então, quando você estiver se sentindo abatido, jogado por terra pela tribulação, vou compartilhar com você o que eu aprendi a fazer. Jogue-se de cabeça do outro lado, no outro prato da balança. Atire-se com toda a sua fé na vida eterna, e você verá que o peso muda. Você verá que a situação se inverte. E diga a si mesmo, diante de tudo e qualquer coisa que você esteja enfrentando hoje, nesse dia: o que é isso comparado com a eternidade? Você está enfrentando dificuldades dentro de casa? Feche seus olhos agora um pouquinho, coloque as mãos sobre o seu coração e se pergunte: mas o que é isso comparado com a eternidade? A decepção tomou conta do seu coração por causa de um filho que manifestou a você uma profunda ingratidão e se desencaminhou. Diga para você mesmo nesse momento: o que é isto comparado com a eternidade? A você que nos acompanha nesse momento, pedindo a Deus a graça de uma libertação, porque você caiu nas malhas da droga, dos remédios controlados que você passou a se automedicar e agora não consegue se livrar. Você que faz uso de cocaína, você que não consegue passar um dia sem um cigarro de maconha, e que começou a encontrar o seu consolo no êxtase que a droga traz para você. Não, meu amigo, busque o seu êxtase no infinito, não naufrague nas drogas.
Naufrague no infinito, que é Deus. Procure o infinito no alto, não nas coisas embaixo, não naquilo que está levando você para debaixo do tapete, para o fundo do poço. Busque o seu infinito acima de você, não embaixo, em Deus, porque Deus vai ajudar você nisso, como está ajudando a todos nós nesse momento. Vamos orar, vamos pedir a Deus esta graça. Mesmo que você diga assim, olha, é difícil, Márcio, porque são muitas contraposições. Então, quando o mundo se contrapuser, te desafiar e tentar te seduzir, tenha coragem de enfrentar esse mundo e dizer, eu te conheço, porque eu já te experimentei, mas você não me conhece. E para você, mundo sem Deus, falta a medida que para mim é importante, falta Deus, falta a eternidade. Senhor, nós te pedimos a graça do dia de hoje, Senhor, ser para nós temperado com algo do céu, temperado pela vida nova que só o Senhor é capaz de dar, temperado, Senhor, pela graça do Teu Espírito Santo. Senhor, levanta os nossos olhos daquilo que é passageiro e coloca os nossos olhos no infinito que nos espera, porque nós queremos a eternidade, Senhor. Sim, Senhor, isso que nós desejamos, Senhor, isso que nós te pedimos, Senhor. O Teu Santo Espírito, Senhor. Renova, Senhor, a nossa visão espiritual, Senhor. Aqueles que estão confusos, aqueles que estão perdidos, Senhor Jesus. Nós pedimos um derramamento do Teu Espírito Santo. Sim, Senhor, que a luz do Teu Espírito possa iluminar toda a treva, possa dissipar, Senhor, todas as trevas que agora envolvem os Teus filhos e filhas. Nós te pedimos, Senhor, para a nossa casa. Você também peça aí onde você está, a luz do Espírito Santo. Peça que a luz do Espírito Santo entre em todos os cômodos da sua casa. Sim, da sua casa, do seu lar, dos quartos escuros, mas também no interior do seu coração, na sua casa interior. Que o Espírito Santo de Deus possa entrar, que Ele possa habitar, que Ele possa iluminar, que todas as trevas sejam dissipadas, para que nós possamos ver além, para que nós possamos enxergar além de tudo aquilo que acontece à nossa volta, porque o Senhor quer nos sustentar, Ele quer nos mover, Ele quer nos dar a sua graça. Por isso nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Move-te em mim, move-te em mim, vem Espírito Santo, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com Teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim.